Olá, pessoal! Olha só a minha camisa. Sim, a nossa vida é cheia de aventuras, não é? A gente é que fica sempre esperando uma coisa assim maravilhosa de parar o trânsito acontecer para achar que foi uma aventura. Lembram que eu disse para vocês que essa semana eu iria numa exposição de filmes e dessa exposição eu trouxe a lembrança do filme Up. Altas Aventuras, porque esse era o filme que eu havia escolhido para investir todo o meu emocional. Claro que todos aqueles filmes eram muito bonitos, mas a gente sempre tem aquele que toca mais no coração da gente. No meu caso, era o Up. Então, eu não poderia sair sem lições para absorver na minha vida e sem uma recordação. Então, eu escolhi a camiseta do Up e esse bottom aqui. E por conta disso, eu escolhi também um bebê para representar agora esse personagem do filme, o protagonista, não é? Qual foi o bebê que eu escolhi? Ah, eu escolhi esse aqui. Eu sempre digo para vocês, né, que meus bebês têm nome, mas se aparecer a necessidade de trocar, eu troco mesmo. Então, como esse é o meu único bebezinho de cabelos brancos, e o protagonista, o Cal, tem o cabelo branco porque é um homem da terceira idade, eu disse, você vai abandonar o nome que você tinha e agora vai ser o meu Cal. Porque assim, eu tendo um bebê que se relacione ao personagem, é melhor para eu viver essa aventura. Essa aventura que começou naquele dia, né, conforme eu disse para vocês, que na verdade começou bem antes, quando eu olhei a relação dos filmes que eram representados na exposição e escolhi entre eles aquele que eu iria me dedicar de forma especial. Então, eu tenho passado desde a terça-feira, quando eu fui para a exposição, até hoje, sexta, e vou indo até o final de semana, curtindo bastante esse filme. Vou assistir novamente pelo YouTube, que tem o filme completo, dublado, maravilhoso. Vou assistir de novo, porque sempre a gente tira mais coisas dele, né? E eu tenho, por mim, essa filosofia de que o filme também mostrou, de certa forma, que que as grandes aventuras são as coisas que acontecem no nosso cotidiano. As coisas que a gente decide fazer com toda a alma e que elas se transformam em grandes aventuras. Não precisa ser uma grande viagem, não precisa ser um grande acontecimento, uma grande celebração, etc. Claro que essas também são coisas importantes, mas a vida na sua simplicidade, do dia a dia, já é mais do que poética. Basta que a gente tenha a intenção de olhar aquilo de uma forma prazerosa, de uma forma significativa. Então, vou fazer a troquinha aqui do Cal e para poder iluminar um pouquinho o vídeo, não é? A gente sempre gosta de bebês, então gosta de fazer as troquinhas, não é? Tá aparecendo? Tá. Eu não sei se você assistiu Up, Grandes Aventuras, mas mais ou menos trata-se da vida de um homem da terceira idade. Começa o filme, ele é deslumbrado por aventuras, ele tem um ídolo dele, e ele começa o filme, ele conhecendo uma meninazinha, ele criancinha, já com esse espírito aventureiro, conhece uma meninazinha que também tem o espírito aventureiro, é a Ellen. Os dois começam uma amizade, essa amizade vai se fortalecendo, e quando eles viram adultos, se casam. E aí aparece toda aquela aventura de adquirir a casa tá toda quebrada
quebrada, toda velha, eles adquirem, eles consertam a casa, pintam, e ali começam os planos dele, não é? Um dos planos é fazer uma grande viagem à América do Sul e para conhecer uma catarata e também ter filho. E ela engravida, mas aí ela perde. Ela perde o filho, é uma tristeza muito grande, porque a vida é assim, né, minha gente? Não dá para ser só alegria. Então, eles passam por todos aqueles perrengues que qualquer pessoa passa, não é? Junta dinheiro para poder fazer essa grande viagem. Aí aparece uma necessidade, quebra o potinho de dinheiro, tira o dinheiro de lá para consertar pneu de carro, para consertar um vazamento, para consertar um machucado na perna dele, no braço dele, porque caiu uma árvore no telhado da casa. Enfim, e fica sempre adiando. Hoje não. Hoje não. Hoje não dá porque aconteceu isso, porque tem isso, porque aquilo outro, tá. E o tempo vai passando, até que um dia o Cal decide que vai fazer uma surpresa para ela. Já estão na terceira idade. E ele decide que vai fazer uma surpresa para ela e compra passagens para eles fazerem essa grande viagem. Ela queria morar lá, perto dessa cachoeira, não é? E quando ele vai dizer para ela não, antes de saber, ela não resiste e ela morre. Também já estava na terceira idade, não é? E aí, ele decide, ele está com problemas devido ao desenvolvimento social que arrodeou a casa deles, a querida casinha deles de prédios, ficam tentando comprar dele, mas ele não quer vender porque aquela casa é o símbolo da Ellen, a querida Ellen dele. Então ele não admite vender aquela casa, ele quer estar lá naquela casa com as coisas dele, com as recordações, com as fotos da Ellen, inclusive um álbum que ela deu para ele de grandes recordações. Então uma vez ele fica, um caminhão bate na caixinha de carta deles e entorta a caixinha, ele fica muito nervoso, então ele bate na cabeça de um dos trabalhadores com a bengala dele e faz sangue. Era o que estavam esperando os construtores, os donos desses outros prédios, que queriam tanto retirá-lo de lá, para considerá-lo, colocá-lo na justiça e considerá-lo de alta periculosidade. Aí a justiça determina que ele vai no outro dia para um asilo. Ele se tranca na casa e, como ele tinha sido a vida toda dele vendedor de balões, ele enche milhões de balões e solta esses balões, os balões presos à casa dele, e a casa começa a flutuar, começa a voar. Ele decide que vai viajar nessa casa flutuante, não é? Paralelo a isso, ele tinha tido contato com um garotinho, que esse garotinho era um escoteiro e precisava receber uma última medalha para botar assim naquele cinto dele de escoteiro, que era a medalha de ajuda a um idoso. E o garotinho insistindo para fazer alguma benfeitoria para ele, alguma ajuda para ele, para poder receber essa medalha, né? Esse garotinho tem ido na casa dele, às vezes. E quando essa casa começa a voar, flutuar, levada pelos balões, que alguém bate a porta, ele fica assim sem entender, a casa tá flutuando, né? Já tá nas alturas. E é o garotinho que está lá, na varanda, tudo assim encolhidinho, né? Porque estava lá quando a casa começou a flutuar. E o que acontece? Aí, automaticamente, o garotinho parte com ele, não era muito do agrado dele, não. Ele era um pouquinho rabugento, esse velho, não é? E eles partem nessa grande aventura, rumo a essa cachoeira da América do Sul, não é? E claro, essa aventura que vai puxar inúmeras aventuras e que, no final de contas, eles conseguem chegar na cachoeira, mas ele sente que não estava completo, tinha alguma coisa faltando, tinha alguma coisa
que ele não estava conseguindo entender. E ele retornou ao álbum da esposa dele, da Ellen, para olhar as fotos e ficou surpreso quando viu que o álbum tinha mais fotos ainda do que as que ele tinha visto, que era a Ellen mostrando toda a aventura dela, que eram flashes da vida dos dois juntos. Aquelas fotos bem comuns, bem do dia a dia, os dois conversando, os dois tomando café, as coisas mais simples, mais básicas da vida. Então, o que ele tanto se cobrou de não ter dado a ela, não ter tido a oportunidade de dar para ela essa grande aventura, que era ir levá-la para as cachoeiras que ela queria ver da América do Sul, ela já estava tendo no dia a dia a grande aventura dela, que era a felicidade de estar junto com ele. Essa foi a grande lição. E esse algo que estava faltando na vida dele, quando ela termina esse álbum, ela diz que tinha vivido a grande aventura dela. Agora era a hora dele também viver uma aventura dele dar prosseguimento numa aventura dele. E justamente a aventura dele era essa. Embora ele não tivesse mais com ela, mas outras coisas iriam acontecer, outros contatos ele iria manter, outras conexões, porque a vida é dinâmica, querendo ou não querendo, a gente acaba formando outras conexões, outras histórias que vão depender do nosso amadurecimento para enxergar nelas a aventura. Uma aventura com a Ellen foi maravilhosa e continuará pela eternidade. Ela vai ser sempre a Ellen dele, mas ele precisa estar aberto a outras aventuras enquanto vida ele tem, porque é melhor para ele, é melhor para o espírito dele, é melhor até para Ellen, é melhor para todos, que ele veja a beleza que existe em todas as coisas do dia a dia. E a nova aventura dele começa justamente quando ele firma mais amizade com esse menino, que esse meninozinho é emocionalmente órfão, certo? Ele não tem muita conexão, ele parece que não tem mãe, o pai dele não dá muita atenção a ele, e ele já começa a ter mais conexão com esse meninozinho, tanto é que o meninozinho, quando vai para a reunião deles, lá a formaturazinha deles de escoteiro, porque ele agora adquiriu a última medalhinha, né, que faltava, que era da ajuda do idoso. O pai dele não aparece e quem entrega a medalha para ele, quem bota a medalhinha na faixa dele, é justamente o Cal. Só que a medalha que o Cal bota é esse botão aqui. E esse botão aqui foi o botão que a Ellen deu de presente para ele quando eles ainda eram pequenos. Ou seja, para ele, a honra, a condecoração, o real prêmio, o real troféu estava justamente nesse botão que significava a simplicidade. Então, claro, eu estou dizendo isso aqui em rápidas palavras, mas claro que isso deve ter muito mais coisas a ser descobertas, a serem vistas. Por isso que eu vou ver o vídeo de novo e convido vocês, se não assistiram, assista pelo YouTube Up. Altas Aventuras, que vocês vão descobrir outros aspectos que eu não cheguei ainda a prestar atenção. Mas eu sei que a lição desse bottom voltou comigo. Não é grandes fortunas, não é grandes diplomas, não é grandes homenagens, nada disso traz glória ao nosso coração. O que traz glória ao nosso coração foram aquelas pequenas coisas que a gente viveu até hoje na vida e que tem possibilidade de viver enquanto estiver respirando. Agora, eu já aprontei o meu Cal, meu meninozinho, vou mostrar para vocês me dizerem se ele ficou ou não ficou lindo. Olha aqui, minha gente. Ficou bonito, meu meninozinho? Ficou bonito? Vocês querem ver ele sem pepeta? Eu tiro a pepeta, mamãe. Tá aqui meu meninozinho Cal. Minha coisa fofinha, minha coisa linda. E aí, pessoal, eu vou ficando por aqui.
Desejando a vocês um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau!